Pessoal, tudo bem? Apresentar aqui a automação que vai facilitar um pouco a fazer as minutas e conferir os resultados lá do Sysbajude. Acredito que se vocês chegaram até aqui, você já deve ter baixado, mas esse aqui é o link para baixar. Vou deixar aqui depois no vídeo, tá? Me desculpa, eu não sou profissional em gravar vídeo, então nem sei como é que edita. O importante é só vocês saberem trabalhar. Baixando por aquele link, vocês vão ter um arquivo zip que vocês vão descompactar e vão encontrar esse arquivo aqui chamado principal, que é um executável. Pode até criar um atalho dele e jogar lá para criar atalho aqui, lá para área de trabalho, para ficar mais fácil. Ao abrir aqui esse arquivo chamado principal, ele é uma plataforma de automações. Aqui está verificando se tem internet, o site que a gente vai entrar, que é o da primeira região, né? E aqui tem alguns módulos que estão azulzinhos, que já estão prontos a interface de usuário. E os que está escrito em breve são módulos que eu uso aqui na segunda variante de Paraná, mas que eu ainda não criei interface, mas vocês conseguem ter uma breve aqui do que cada um deles faz. Então aqui é que eu vou explicar é o módulo Sysbajude. Né? A juntada de RPV já tem um videozinho aqui, só clicar, vocês vão ver. Então vamos lá para o Sysbajude. Ao iniciar aqui, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é configurar antes de iniciar o robô. O robô são dois. Primeiro aqui ele vai entrar no Sysbajude, pegar os processos que estão na tarefa de pendente de análise Sysbajude, verificar lá o valor da causa e ver que tipo de tem que fazer, entrar no Sysbajude, fazer e protocolar, caso vocês queiram, né, que protocole. E o mais importante que é o segundo robô, que é passado depois de uns 3, 4 dias depois, que é o que vai verificar realmente se o valor foi bloqueado, se não é irrisório, você tem que fazer uma transferência. Então são dois, tá? Só clicou aqui, ele já vai abrir o PJI e já vai começar a fazer o trabalho dele. Antes de abrir e clicar aqui, a gente tem que configurar um monte de coisinhas aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa é onde você quer que o robô entre. Isso aqui é a minha lotação. Quando vocês for acessar, a primeira vez vai estar em branco. O robô vai entrar, vai capturar as rotações de vocês e aqui vai estar as rotações de vocês. Vai selecionar a rotação que você quer que entre, vai clicar em salvar. Nesse caso o meu já estava nessa daqui, então não precisei salvar. Aqui deseja que o robô assine uma certidão, é porque assim, quando ele encontra, deixa eu até ver se eu acho um processo aqui da quinta vara, ele vai colocar uma etiqueta e vai deixar aqui em recebido de consulta aos convênios. E ele coloca uma etiqueta que é intimar, deixa eu ver aqui, intimar executado do bloqueio, 17 processos. Então, se a gente abrir aqui um processo desse, ele vai fazer uma certidão. Aqui a certidão é o modelo padrão da vara, mas ele vai dar o resultado aqui falando que esse aqui no caso foi parcialmente positivo, foi bloqueado 3.900 e alguma coisa. Então, se foi feita a devolução irrisória, ele vai fazer a certidão, se não foi, e aqui ele vai juntar de verdade o RPV, tá? A certidão e a juntada. Nesse caso aqui, ele já colocou a etiqueta que foi feito também o depósito judicial, já está pronto, né? Então, vamos mostrar para chegar aqui como é que funciona. Então, aqui é a certidão que ele assinou. Caso aqui esteja assim, o que vai acontecer? Ele vai fazer a certidão e deixar lá em rascunho. Depois você tem que conferir e assinar. Quem for passar o robô, ele usa o certificado digital da pessoa. Então, quem for passar o robô, se tiver privilégio para protocolar, ele já protocola, tá? Esse aqui, usar perfil pessoal do Google Chrome, às vezes acontece do Sysbajude reconhecer que é um robô, que é uma automação. Ao ativar isso, ele não vai abrir um navegador em branco, ele vai usar o mesmo Google Chrome seu e vai simular que é você mesmo. Então, caso seja, fica um pouquinho mais lento, mas caso seja necessário, quando você entrar lá no Sysbajude e falar que pergunta, você é um robô? Você ativa isso que ele vai parar de perguntar, tá bom? Bloquear a conta salário, na hora de fazer lá, se tiver ativado, ele
um CPF, ele vai clicar lá para poder bloquear a conta salário. Procurar valor na causa primeiro nos lembretes, porque assim, o sistema, ele está pegando o valor da causa aqui, desse valor aqui, tá? Então, o que acontece? Quando o valor da causa está maior, o juiz mandou bloquear, era 70 mil e mandou bloquear 80, maioria dos juízes, a maioria das várias, eles alteram o valor da causa para mais, porque entendem que o valor da causa foi atualizado. Mas em alguns casos é para menos, ou em alguns casos eles não querem mexer no valor da causa. Então você pode ir lá no lembrete, adicionar um lembrete, aqui, vamos ver aqui, de novo, vem aqui, né, coloca um lembrete, e no lembrete coloca lá o valor, sei lá, 84 mil. É assim mesmo, que 84 mil, na verdade tem que ser o padrão do PJE, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui sem cifrão, tá? Só o dinheiro mesmo. O padrão do PJE eu falo, tem que estar as vírgulas e os pontos. Digamos que aqui agora seja, ao invés de ser 73, né? Você queira bloquear um outro valor, sei lá, 80 e menos, 43 mil. Criou o lembrete, adicionou e salvou, o robozinho vai procurar para fazer o bloqueio desse valor aqui. Pode ter 10 lembretes, tá? Ele vai abrir um por um e aqui, se querer encontrar o valor, vai usar esse valor para fazer a minuta e depois também para conferir, né? O que é importante depois é poder conferir tudo isso. Quando você ativa, que é para procurar primeiro no lembrete, ele vai abrir o lembrete, então vai demorar um pouquinho a mais. Então, se por um acaso não precisa que ele leia os lembretes, deixa esse negócio aqui desativado, tá bom? A senha é a senha de protocolo, tá? Vocês têm que colocar a senha correta, senão ele vai tentar protocolar, não vai conseguir, e vai só salvar a minuta. Alguém tem que ir lá depois e protocolar, tá? Informações da vara. Aqui é o nome do juiz, titular e substituto. Vocês veem que aqui está repetindo 2 vezes o mesmo nome, porque nessa vara em especial, que é a 5ª Vara de Manaus, eles estão usando, na verdade, o mesmo juiz, é só um juiz, né? Não tem 2. Então, se tiver 2, coloca o nome respectivo para que ele faça correto para cada processo o seu juiz. Essa numeração aqui, escrito 5ª Vara de Manaus, tem que ser exatamente como está no Cisbajude, tá? Se a gente entrar aqui no Cisbajude, vocês vão ver que, ao clicar aqui em novo, né? Vamos lá, de Paraná. Caso a 2ª Vara de Paraná, o código já é 16424, traço... Então, ela tem que ser exatamente assim, tá? Então, é aqui, é o dado do Cisbajude. Continuando aqui agora em configurações de etiqueta. Isso aqui é importante. O robô ele faz praticamente 3 tipos de minutas, que é a teimosinha, né, a normal e também a de endereço. No caso da 2ª vara, eles não fazem, da 5ª vara não fazem endereço. Mas caso faça, eu dou um Enter e coloco aqui para que também a de endereço seja feita. E eu clico em salvar. Aqui, tá? Então aqui só está repetindo a teimosinha, a consulta de endereço. E o que acontece aqui, pessoal? Ele pega a etiqueta lá na tarefa de pendente. Ele pega nessa tarefa aqui, deixa eu só voltar lá. O robô ele entra nessa tarefa, o primeiro robô, que são 2, né? Ele entra na tarefa de pendente de análise, localiza a etiqueta, que são qualquer uma daquelas 3, cada uma para uma ação, e aí ele vai trocar pela etiqueta de aguardando, tá? Aqui, por exemplo, ele vai trocar pela etiqueta, se for um cisbajude normal, por essa, se for uma teimosinha, por essa, e se for uma consulta de endereço, por essa. E ele vai mudar de tarefa. Ele vai tirar da tarefa de pendente de análise e vai deixar na tarefa de juntar resposta, tá? Que juntar resposta é o segundo robô que vai fazer a juntada. Continuando aqui as etiquetas, a gente mais executado do bloqueio é aquela que eu mostrei. Foi bloqueado um valor, ele vai colocar para vocês verem que foi bloqueado, colocar a certidão, colocar lá o valor
E aí, com isso, vocês podem intimar o executado do bloqueio. Etiqueta desbloqueio irrisório. É porque, assim, digamos que o valor não deu, o valor deu R$10, 15, 20, não sei qual é o valor que cada juiz considera irrisório. Aqui na quinta vara é 200. Então, tudo que for abaixo de 200 é feita uma devolução e o robô vai falar desbloqueio o valor irrisório com a etiqueta e vai falar o valor que foi desbloqueado certinho, colocando na certidão, tá? Resposta negativa sem bloqueio. Nesse caso, ele vai juntar também, né, que não teve nenhuma resposta lá do próprio Sysbajude, que é zerado, e vai colocar essa etiqueta para você saber. As etiquetas, a vantagem é que você vai, cada tipo de coisa que acontecer, ele vai dar uma sinalização diferente. Aqui, bloqueio integral é muito difícil acontecer. A gente passou em mais de 200 processos lá em Porto Velho e acho que achou 2 ou foi 3 com bloqueio integral. Então, bloqueio integral quer dizer acabou, né? Graças a Deus. Esses nomes, esse SV na frente quer dizer servidor virtual, tá? Mas os nomes vocês podem colocar, mas tem que existir essa etiqueta no PJI, tem que ser idêntica, maiúsculo, maiúsculo, espaço com espaço, tem que ser igual, tá? Caso vocês não gostem do nome, pode ir lá no PJI, criar uma nova etiqueta para que sirva para isso, mas que seja idêntico. Servidor virtual, devolver valor excedente. Nesse caso aqui de devolução de valor excedente, é quando a gente manda bloquear, vou dar um exemplo, R$100.000 e bloqueia 90 mil numa conta e mais 70 em outra. Ele bloqueou a mais do que deveria. Na verdade, acontece, porque a mesma ordem no dia ele pode fazer isso. Então ele vai te avisar, mas não vai fazer nada, não vai tentar devolver, só vai colocar esse aviso. Você tem que entrar lá, ver qual é a conta que você quer devolver, e você vai fazer, mas vai te avisar, pelo menos os processos que já tem isso, né? A próxima etiqueta aqui é pessoa sem relacionamento em constituição financeira. O que é isso? É quando você vai fazer o Sysbajude e por algum motivo, deixa eu só abrir aqui, rapidão, aqui, pegar um exemplo, né? Por algum motivo, só tinha um, né? No caso, só tem um polo lá, ó, só tem um polo. E essa pessoa também não tem conta no banco. O que ele faz? Ele coloca uma certidãozinha comum e anexa lá do próprio Sysbajude, tá? Então, nesse caso, não tem o que fazer. Vai ter que fazer Renajude, Infojude, algum outro convênio, porque o Sysbajude não tem. Valor da causa zerado. Como eu falei, ele pega lá o valor da causa. Se a pessoa não conferir, porque o certo é, antes de passar o robô, dar uma olhada para ver se o valor da causa bate, se aquele valor mesmo tem que ser bloqueado. Se tiver zerado, ele vai colocar essa etiqueta e também não vai conseguir fazer, porque zero não tem como bloquear zero, né? Depósito judicial pronto. É quando aquela opção lá de fazer depósito está ativada, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e ele chega até o final sem dar erro, sem nada, e ele coloca que está pronto aqui o depósito judicial, tá? A próxima é não resposta. É quando a instituição financeira não manda resposta. Nesse caso aqui de não resposta, além de colocar essa etiqueta, ele também coloca um lembrete falando quais as instituições não apresentou resposta, tipo Cicobi, Banco do Brasil, Bradesco. Geralmente Banco do Brasil, Bradesco, esses bancos, eles não acontece isso. A não resposta é aquelas fintechs, né? Aqueles bancos menores. E aí vocês vão decidir se querem que reiterem ou querem cancelar a ordem, porque às vezes os outros bancos deu resposta, só um que não, né? Modelos de documentos. Modelos de documentos são os modelos que são usados, tá? A quinta vara está usando basicamente isso daqui. Porque teimosinha eles não estão fazendo e a impossibilidade de protocolar não tem nada de novo. É só escrever lá, certifico que a pessoa não tem instituição em conta financeira. Mas essa daqui tem uma peculiaridade, e esse e da teimosinha, que eu vou mostrar para vocês. E a consulta de endereço também pode ser de qualquer forma, que ele só vai... Não precisa ter nada de especial. Mas vamos lá, esse aqui tem sim. Vamos lá. O que é diferente naquele lá? Vamos mostrar aqui, pegar o modelo da quinta vara. Esperar o PJI carregar. E assim,
Vamos copiar aqui. Quando criar um modelo, sempre cria aqui como CK-Editor, dá menos erro do que o time MCE. E vou te mostrar só o que tem de peculiar para que o robô encontre e coloque lá, escreva lá certinho o resultado. Na verdade é a palavra resultado mesmo. Só vou mostrar aqui, calma aí. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Esperar carregar. Aqui a certidão da quinta vara, vocês podem fazer do jeito que vocês querem sem problema. A única coisa que tem que ser igual é essa palavra resultado, que tem que estar entre 2 diamantes. E tem que estar em negrito, tá? Se vocês forem ver, tá aqui, ó. Porque o robô vai procurar dentro da minuta a palavra que eu coloquei resultado, entre 2 diamantes, que esteja em negrito, vai apagar e vai escrever alguma coisa. Vai escrever assim, com resultado parcialmente positivo, foi feito o bloqueio no valor de tan. Com transferência judicial, tan. Ou pode fazer com resultado negativo, ou pode falar negativo com desbloqueio do valor irrisório, ou positivo com valor integral. Então, sim, existem várias possibilidades desse resultado aqui. Então, tem que ser dessa forma, tá? Entre 2 diamantes, assim, a palavra resultado, e tem que estar aqui no negritinho. Senão, o robô não localiza ou vai localizar algo que não é o local correto de colocar o resultado. Voltando lá, então, esse daqui, e se forem fazer teimosinha, a mesma coisa, tem que colocar o resultado, tá? Para instituição financeira não associado, não precisa colocar nada, só escreva o que vocês querem, que ele vai só, e para endereço também não precisa colocar nada, tá? Continuando aqui, a parte principal é os parâmetros financeiros. O que é isso? Valor irrisório, quando a união é favorecida. Aqui na quinta vara considerado que é 200, e valor irrisório para outros 200. Mas tem alguns, que nem lá o caso de Teresina, que era R$500 para a união. Então, tudo que era abaixo de R$500 era desbloqueado. Tem alguns que consideram que é 500 e 500, então você vai depender de juiz. Já peguei juiz que o valor irrisório para ele é tudo que fosse abaixo de 1915, porque é o valor das custas, né? Então, assim, é personalizável, tá? Além do valor, tem a porcentagem. Porcentagem irrisória para devolver. Tipo, deu R$200, mas a dívida era de 1 milhão. 1% de 1 milhão é 10 mil. Então, se vocês deixar aqui 1%, se não der os 10 mil, ele vai devolver, tá? Tem caso não queiram usar a porcentagem, pode vir aqui e colocar o 0, tá? Aí a porcentagem não vai funcionar, né? 1%. Mas, digamos assim, deu 1%, não deu 1%, era 1 milhão de reais, deveria dar 10 mil, mas deu mais de 1915. Se deu mais de 1915, ele mantém, tá? Mas esse valor também é personalizado. Você pode vir aqui, eu quero que seja mais de, sei lá, 3.500. Então, assim, vocês escrevem o valor que vocês querem que mantenham. O valor que tiver aí, o robô vai manter. Continuando aqui em parâmetros financeiros, fazer depósito judicial. Isso aqui, se não tiver ativo, na verdade, não deu tempo de eu mexer na interface, mas o certo se não está ativo esse, já desativar automaticamente isso, porque não tem como protocolar o depósito se não fizer, né? Então, porque vocês podem fazer o depósito judicial e salvar, e não protocolar, porque salvou ele não vai para o banco, só vai para o banco a partir do momento que protocola, e eu acho que é às 6 horas da tarde. Então, se os dois estiver ativado, ele vai fazer o depósito e vai protocolar. Aqui é a agência, né? Caixa já é o padrão, a agência de vocês, né? A caixa já é o padrão, mas caso alguém use outro banco, pode vir aqui lá no Cisa Bajud ver o código e mudar, tá? E aqui começa os códigos. Quando é contra não, é a favor da União, Fazenda Nacional, esse código aqui tá, mas alguns usam outro código. Esse código aqui, que é o 7125 para CPF, 7125 também para CNPJ, ele precisa do CDA, que é a certidão de dívida ativa, tá? Então vocês vão apanhar aqui exatamente como está no Cisa Bajud. E aqui, onde está a automação precisa localizar o CDA, se o código necessitar. Tem algumas várias que usam um outro código, que eu não estou lembrado de cabeça, mas não precisa. Aí o que acontece? A automação vai entrar no PJE, vai procurar lá uma certidão de dívida ativa, e ao localizar 2, 3, 4, 5, ele vai abrir uma por uma, ver qual que é o valor maior, vai pegar o número do valor maior para fazer a transferência judicial. Mas se for um código que não precisa de CDA, aí vocês têm que desativar. Por quê? Porque se vocês colocar que está ativado e ele não achar,
ele vai só colocar essa etiqueta aqui, que veio uma etiqueta aqui, cadê? Essa etiqueta aqui, ó. Servidor virtual não localizou CDA, tá? Então, se isso aqui estiver ativo, ele só vai fazer o depósito, só vai para frente, caso ele localize um CDA. Deseja que seja feita uma transferência para cada CPF, CNPJ diferente no processo? Porque assim, às vezes o processo tem 2, 3 executados. E aí bloqueou 5 mil no CPF de um, 20 mil no CPF do outro. E na hora de fazer a transferência, só tem como colocar um CPF por vez. Então, muitas das varas pega e faz a transferência total do valor que deu no primeiro CPF ou CNPJ localizado. Aqui, se vocês fazerem isso, o que a automação vai fazer? Vai fazer uma transferência no primeiro CPF, salvar, fazer a transferência no segundo CPF, salvar, fazer a transferência no terceiro CPF, salvar, para depois protocolar. Tá? Para depois protocolar, que o protocolo, quando protocola, aqui tá consumado, né? Transitou julgado, como se fala. Então, caso esteja desativado, ele é bem mais rápido. Pega tudo lá, o valor que deu, pega o primeiro CPF, coloca e manda bala. Ativado não, vai demorar um pouquinho mais porque vai fazer 1 a 1. Aqui é o seguinte, quando é a favor de autarquias, né, INSS e autarquias, não precisa de CDA, né? O código que a gente usa é esse, tá? Ele não precisa localizar CDA. E aqui é quando é outro, tipo extrajudicial, contra caixa, ou outros beneficiados, ele entra como geral, e geral também não precisa de CDA. E o geral também precisa de código. Colocou geral, acho que geral precisa só do CPF e agência. É só isso. Parece que é. Última coisa tarefa que para minutar. Execução fiscal, pendente de análise SysBajude, se for execução fiscal. Para quem usa vara civil, vem aqui, né? E vai colocar, acho que é CIV, não estou lembrado desse nome. E tem que salvar, tá? Sempre lembrar de salvar. Mas no nosso caso aqui, como é uma vara de execução fiscal e execução fiscal. Primeiro robô, para fazer as minutas. E aí? Segundo robô, para fazer a consulta, né? A resposta. Então ele vai entrar aqui. E o que é esses 30 aqui? Esses 30, ou pode ser 60, ou pode ser 80. É a data que ele vai pesquisar dentro do SysBajude. Deixa eu entrar aqui no SysBajude e pegar um processo qualquer. Aqui. Então o robozinho vai fazer essa parada aqui. Ele vai clicar em consultar. Se ele não põe a data, o que vai acontecer? Ele vai trazer todas as minutas que tiver nesse processo. Se tiver uma minuta de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, esse daqui mesmo foi feito dia 11/9. É isso, 11/9. Então a data é isso aqui. Quanto tempo que quer que pesquise, né? No passado, tipo, vamos lá, cadê? 11/9. Então colocar aqui do dia 1º de setembro a data de hoje mesmo, a data de hoje. Então, localizou. Mas se eu ponhar uma data menor, né? Em vez de ser 1º de setembro, é 11/9. Vou colocar aqui dia 17. Então, provavelmente aqui agora... Opa, aí, você viu que eu coloquei errado? 17/9. Ele foi feito... aqui 11. Tô chegando mal, hein? É dia 17 mesmo, então vou colocar dia 18. Pronto, não acha. Então, assim, essa data é essa delimitação para que o SysBajude não mostre resultados muito passados, de 2, 3, 4 anos atrás, que vocês querem de 1 mês, de 2, de 3, né? Então, caso queiram pegar o resultado até 3 meses, é 90 dias aqui, né? Então, é personalizável aqui os dias, quantos dias atrás ele vai ter. Depois de tudo pronto, aí você tem que salvar, tá? Sempre salvar. Confere, né, para ver se é tudo legal e manda aqui iniciar. Ao clicar em iniciar, ele vai abrir já um terminalzinho que vocês podem trabalhar com... normal no computador e vai abrir aqui o PJI. Esse terminalzinho é o seguinte, você pode arrastar para outro, pode trabalhar, não tem problema não. Viu aquele logo usando certificado digital? Deixa eu maximizar aqui. E aí o que o robozinho vai fazer? Eu vou até apanhar aqui um do lado do outro aqui, o terminal.
Nesse terminal aqui ele vai falando o que ele está fazendo. Caso precise fechar o robô, pode fechar aqui na tela preta aqui, ou aqui, um dos dois vai fechar. Qualquer um dos dois fecha, no caso, né? E aqui ele vai falando aqui, ó, tá aguardando a carregar a caixa, vai entrar na caixa pendente de análise Sysbajude, ele vai, ó, já procurou por todos esses processos a etiqueta, que é aquela etiqueta lá de servidor virtual, só tem 2 processos, tá? Nessa tarefa com essa etiqueta. Então, um dos dois ele vai localizar. Assim que ele localizar, ele vai começar a fazer a ordem mesmo, né? Vai fazer um relatório no Excel. E o relatório vai ficar dentro da pasta, depois eu mostro aqui que fica dentro da pasta relatório. E esse é o primeiro robô, que é o robô mais simples, digamos assim. E tem um robô mais completo, que é o segundo, que é o que vai fazer realmente o depósito, fazer o anexo. Aqui ele localizou o primeiro processo e vai tentar aqui capturar os dados, né, que seria o rolo da causa, quem é os coitados que vai perder dinheiro. E ele vai fazer o Sysbajude. Espera só um segundo. Aí é o seguinte, pessoal. Eu tô com as 2 telas abertas, mas não tem necessidade, tá? Não tem essa necessidade de estar com as 2 telas abertas. Deixa eu só... Ah, tá. Ele pulou aquele dali por alguma razão. Eu tô pensando que ele já ia fazer, não. Tá aqui pra cá. Agora sim, ele pegou esse aqui e vai fazer, ó. Entrando no Sysbajude. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Jogou o nome do juiz e diminuir o tamanho aqui do Sysbajude. É porque eu tô... Mesmo a tela dividindo em 2, né? Aí fica ruim a visualização. Mas... ele já pegou aqui o polo ativo. Vai fazer. Vamos aguardar para depois eu parar aqui o vídeo. E ele fez, salvou. Agora ele vem protocolar. Se a minha senha estiver errado, o protocolo não vai dar certo. Ele junta só... Na verdade, ele não junta aí, né? Ele vai juntar o segundo robô que vai juntar. Ele não precisa juntar que foi feito aí. Ele só vai colocar a etiqueta de aguardando. Então pronto, ele já saiu do Sysbajude, entrou no PJI de novo. E agora ele vai tirar a etiqueta para fazer, vai colocar, já colocou a etiqueta de aguardando e agora ele está já mandando para a tarefa de juntada. Aí ele vai criar um relatório. Na verdade, ele já criou o relatório, tá bem aqui, ó. E como eu falei que só tinha 2, na verdade não tinha 2, só tinha um processo lá com a etiqueta, ele terminou, deu um relatório. Mas vamos lá, vamos ver como é que é esse relatório. Eu vou fechar aqui. Se tivesse 10 processos, ele passava pro próximo, pro próximo, pro próximo, vai indo. O relatóriozinho, deixa eu fechar aqui, minimizar aqui. Aqui dentro da pasta relatório, tem um relatório aqui de automações, que aí ele vai pegar o dia. Hoje é dia 10, é isso mesmo? No dia 10, às 8 horas e 40 e poucos minutos, ele fez esse processo aqui, né? Se por um acaso tivesse, sei lá, eu já fiz uma média que ele faz, parece que é 100 processos por hora, algo assim. Mas é só testando para saber. Pessoal, é assim, claro que o correto seria fazer vários testes para vocês verem. Só que eu tenho pouco processo aqui para testar, mas várias já testaram, o sistema está funcional. Eu vou melhorar essa plataforma de automações para mais e mais automações, mas por enquanto o Sysbajude aqui só dá um resumo muito rápido. Qualquer coisa, entre em contato para ter um treinamento melhor, mais adequado. Eu dou treinamento também sobre essa plataforma de automações, tá? E a minha ideia futuramente a gente vai ter várias automações, tanto para o Jeff como possível. Tem várias automações aqui que usa inteligência artificial, essa não usa, essa só depende de etiqueta, mas já ajuda bastante aí as execuções fiscais, tá bom? É um projeto aqui que começou aqui na segunda vara, com o apoio do magistrado daqui, com o diretor, e a gente está tentando levar para mais pessoas, criando essas interfaces, porque na verdade todos esses códigos eles são feitos por códigos, né? Eu tenho esse aqui, praticamente cada arquivo é uma automação, mas via código vocês não iriam conseguir trabalhar. Então eu estou transformando esse código em interface de usuário para que fique mais fácil de fazer o trabalho, tá bom?
Tudo de bom, fica com Deus e estamos à disposição.